Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus se faça presente entre nós na noite de hoje, através dessa maravilhosa oportunidade de podermos juntos refletir sobre a doutrina espírita, uma doutrina tão transformadora, né, em nossas vidas. Sempre se diz que uma pessoa que com coração sincero se depara com a doutrina espírita, ela nunca mais erra inconscientemente. Ela começa a errar agora sempre pensando duas vezes, né? Os psicólogos, várias correntes de psicologia hoje, né, ainda afirmam que nós ainda somos muito inconscientes, mesmo estando conscientes. Se diz, inclusive, que o nosso subconsciente, uma região que está dentro da nossa mente, ela nos rege profundamente no nosso dia a dia. E esse regimento, de alguma forma, faz com que várias e várias vezes nós manifestemos certas atitudes, certos comportamentos de uma forma inconsciente. O espiritismo, mas também, como se fala, as grandes tradições espirituais afirmam que o nosso processo de evolução é exatamente nos tornarmos seres conscientes, totalmente conscientes. E a doutrina espírita traz uma proposta maravilhosa, à luz do Evangelho de Jesus. Uma proposta de autoconhecimento, uma proposta onde nós temos a oportunidade de olharmos para nós mesmos e reconhecermos a nossa luz e a nossa sombra. A nossa sombra seria tudo aquilo que nós negamos em nós mesmos, as nossas atitudes negativas, os nossos comportamentos negativos, que geralmente nós queremos negar. Quem é casado muitas vezes já escutou da sogra, né? Olha, você é muito orgulhoso. Aí você diz, não sou orgulhoso. Mas a mulher que te conhece sabe que tu és orgulhoso. Então, quando você começa a reconhecer as suas deficiências morais, comportamentais, você começa a reconhecer a sua sombra. E reconhecendo a sua sombra, você tem uma oportunidade maravilhosa de caminhar com a luz e manifestar a sua própria luz. Então, a proposta de autoconhecimento da doutrina espírita, que é baseada nas leis morais, que está muito bem retratado na terceira parte do Livro dos Espíritos, e profundamente aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma extensão natural da terceira parte do Livro dos Espíritos. Quando nós olhamos o Evangelho, nós lemos o Evangelho, nós refletimos sobre as palavras do Mestre Jesus, como se essas palavras fossem um espelho que nos mostra o nosso verdadeiro reflexo, nós temos a oportunidade de nos transformarmos. A doutrina espírita, ela traz um conjunto de princípios transformadores que irão perdurar para o outro lado da vida. Porque a vida, na visão espírita, não se limita apenas à realidade corpórea. A vida é algo muito maior, muito mais amplo, que infelizmente, quando nós estamos presos em um escafandro de carne, nós não conseguimos perceber que a vida vai muito além com relação a essas questões geralmente banais que nós nos apegamos. Questões essas ainda envoltas no orgulho, na ganância, no egoísmo. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes nós somos egoístas? Quantas vezes nós somos maliciosos? Quantas vezes nós somos injustos? Porque nós achamos que a vida é isso. E utilizamos, às vezes, esses comportamentos, essas atitudes, essas emoções, esses sentimentos, para nos defendermos, para nos protegermos. Às vezes nós mentimos para nos proteger, achando que a mentira é uma alternativa maravilhosa. Entretanto, quando a gente passa para o outro lado, como dizem os espíritos, a máscara começa a cair. E aí nós vamos ver que
comportamentos não valeram tanta pena. Quanto de nós já tivemos o contato com o outro lado em outras vidas, mas nessa vida mesmo, quantas vezes nós temos o contato com o outro lado, não só através da prática mediúnica, mas também através dos nossos estados emancipatórios da alma, como o sonho, quando nós dormimos e nos deparamos do outro lado com situações não muito agradáveis, com pesadelos, com símbolos de um estado de conflito interno que nós nos encontramos e não queremos ver. Às vezes nós fugimos até dos nossos conflitos internos, tamanha a nossa inconsciência. Mas a doutrina espírita, ao passo que vai trazendo as ferramentas necessárias para o despertar espiritual, nos tirando da zona da alienação espiritual, conforme ela vai nos trazendo a clareza dos seus ensinamentos, nós começamos a perceber que nós podemos sim ser muito melhores, uma vez que nós somos filhos de Deus. O próprio Jesus nos dizia isso: vós sois filhos de Deus. Se eu posso fazer, vós também podereis fazer. Mas para fazer, existe a necessidade do querer. E às vezes nós não queremos. Com sinceridade a gente não quer. A gente se acomoda, a gente fica em uma zona de conforto. Então, ao longo da história humana, muitas e muitas religiões surgiram e desapareceram. Ao longo da história humana, Deus envia os seus missionários à Terra com o intuito de levar a humanidade a se tornar consciente de si mesma. Surgem vários caminhos espirituais ao longo da história humana. Surgem vários modelos de propostas espiritualistas ao longo da história humana. Surge uma sabedoria divina que se manifesta não só na religião, mas nos próprios sistemas de filosofia e mais modernamente na própria ciência. Uma vez que a ciência é uma coisa nova. A ciência formal, como nós hoje estudamos dentro das universidades. A ciência com método científico. É uma coisa nova. Mas, antes de existir essa ciência com método científico, que hoje é estudada, que é aplicada dentro das universidades, das faculdades, existia uma ciência espiritual. Existia uma busca por um conhecimento mais minucioso que transcendia a realidade física, essa realidade sensorial que nós captamos através do olhar, do ouvir. Então existe uma realidade mais profunda, e essa realidade sempre existiu. E essa realidade nós chamamos de mundo espiritual no linguajar espírita. Essa ciência divina, essa sabedoria divina, ao longo do percurso tomou vários nomes. Dentro desses nomes, nós vamos encontrar a palavra ocultismo. Dentro desses nomes, nós vamos encontrar a chamada filosofia oculta. Uma filosofia que trata sobre a realidade transcendente, a realidade espiritual. E dessa filosofia oculta, esses grandes seres que aqui aportaram há séculos e milênios atrás, eles resolveram então utilizar também alguns métodos, o método intuitivo, o método dedutivo, que está presente na filosofia, para entender como é que se processava as coisas do mundo espiritual. Muitos deles eram portadores daquilo que hoje na doutrina espírita nós chamamos faculdades medionímicas, como está lá escrito no livro que vocês estão estudando no âmbito da mediunidade aqui, o livro dos médiuns. Kardec fala não só de faculdade mediúnica, mas faculdade medioanímica, porque ele reconhecia no ser o ânima, a alma. Quando nós estamos como espíritos encarnados, nós somos uma alma. Diferentemente do conceito da Igreja Católica, que colocava a alma como o espírito, alma penada, o espírito desencarnado. Na visão espírita, o termo alma tem um outro significado. Alma é quando o espírito se encontra encarnado. Mas quando o espírito se encontra revestido do corpo físico, ele não deixa de ser espírito.
ele continua interagindo com o mundo espiritual, mesmo com o corpo físico presente. Então, naquela época, as faculdades medianímicas já existiam, mas elas não eram muito bem compreendidas como é hoje através da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita traz um novo viés de percepção sobre as faculdades medianímicas, a mediunidade. Porque Kardec tira de um caráter profundamente místico, de um caráter profundamente sobrenatural, e através de uma pesquisa científica, que está esboçada na estrutura do Livro dos Médiuns, ele mostra a lógica do processo mediúnico. Como o espírito consegue perceber, mesmo revestido com um corpo físico, consegue perceber a realidade espiritual através de uma faculdade que é inerente do espírito, a mediunidade, e que está erradicada no corpo físico também. Mais adiante, talvez futuramente, a medicina vai começar a entender como o processo mediúnico ele age ostensivamente na estrutura corporal. Algumas pesquisas já começam, glândula pineal, os cristais de apatita, né? Já começa a se estudar as regiões do córtex cerebral. Então já começa a se caminhar para isso, mas ainda nós estamos um pouco distantes disso. Mas um dia, com certeza, a ciência, a medicina irá entender esse processo. Então, naquela época, esses grandes seres, eles não olhavam com esse viés científico da modernidade. Eles olhavam através de uma visão ainda muito transcendente, muito mística. Mas mesmo assim eles trouxeram grandes conhecimentos sobre o mundo espiritual. A doutrina espírita ela não é nova com relação aos seus princípios. A existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, a vida pós-morte. Todos esses princípios já eram conhecidos há milênios. Entretanto, o que é diferente é a visão espírita disso. O olhar espírita disso é diferente. E aí vem a contribuição da doutrina espírita. Diferente porque traz o equilíbrio não só da emoção, mas ele traz o equilíbrio entre a emoção e a razão. Traz o aspecto racional do entendimento desses processos. Mas aqueles seres do passado que traziam uma ciência espiritual, uma ciência divina, chamada ocultismo, eles procuraram compreender da sua maneira, da sua forma, essa realidade. E desse ocultismo, dessa filosofia oculta, surgem as chamadas ciências ocultas, como a astrologia, a alquimia, a cabalá, o hermetismo, a necromancia, todas formas de percepção do mundo espiritual. Todas formas de se relacionar com o mundo espiritual, cada uma delas com um método. O tarô, ou chamada cartomancia, então, todas elas uma forma de interpretação do mundo espiritual. E somado ao método de cada uma dessas formas, chamadas ciências ocultas, era agregado também a chamada ética. Ou seja, para que os ocultistas não caíssem na via da mão esquerda, ou seja, a magia negra, Deus, na sua sabedoria, trouxe também pessoas de boa índole que pertenceram a esses núcleos, que trabalharam cada modelo científico das ciências ocultas. Ele trouxe também a ética que era manifestada através de uma lei chamada lei de causa e efeito. Ou seja, um ocultista jamais faria algo sem saber que aquilo que ele estava gerando o efeito tinha uma causa. Então ele jamais produziria nada sem saber que aquilo geraria um resultado para ele. Só que esses formatos de manifestação de espiritualidade, que ainda existe hoje,
né? E às vezes nós espíritas somos confundidos como ocultistas. Na verdade nós não somos, na verdade, porque esse ocultismo ele se caracterizava por se revestir num véu de mistério. Existia um véu de mistério. E na doutrina espírita não existe mistério. Quando a gente lê, por exemplo, um capítulo importantíssimo de uma obra chamada A Gênese, os Milagres e as Predições, que foi a última obra das 5 obras escritas por Allan Kardec. Quando a gente lê o capítulo Caracteres da Revelação Espírita, no item 12, se eu não me engano, 12 ou 13, acho que é 13, nos é colocado lá que o Espiritismo é uma revelação. E o que é uma revelação? Aquilo que revela, que tira o véu e que mostra a verdade. Então o Espiritismo ele não se esconde sobre questões ocultas. O Espiritismo traz a coisa de uma forma clara, objetiva. O mundo espiritual para o espírita não é uma coisa oculta. O mundo espiritual para o espírita está aqui entre nós. Já está aqui entre nós. Faz parte de cada um de nós. Entretanto, nós temos que desenvolver as nossas faculdades internas, que vão muito além das faculdades mediúnicas, para perceber essa realidade espiritual. Para perceber a realidade espiritual, nós temos que desenvolver algo chamado também maturidade. Uma maturidade não só psíquica, que é trabalhada através da prática mediúnica, mas uma maturidade emocional, que nos falta ainda. Muitos falam, inclusive, que nós somos ainda, a grande maioria dos seres humanos são crianças emocionais. Não atingiram nem o estado de adultos emocionais. Por exemplo, vocês já ouviram falar que o homem só se amadurece a partir dos 50 anos de idade. É mentira, vocês mulheres? Né? Apesar que tem uns que nem amadurecem, né? Mas eu gosto de dizer que isso é generalizado, não é só com o homem, né? Então, já existem vários trabalhos que dizem que a humanidade ainda, emocionalmente, ainda está infantilizada. Nós não nos portamos como homens, ou nós não nos portamos como mulheres. Por mais que a gente tenha uma certa idade. A gente age como uma criança birrenta, muitas vezes. Uma criança mimada, uma criança revoltada, uma criança que grita através de palavrões, através de reações infantis, com a mágoa, com o ressentimento, com a ira. Então, espiritualmente, né, nós aprendemos na doutrina espírita, através da escala espírita que está contida lá no Livro dos Espíritos, do item 100 a 113, que nós somos espíritos imperfeitos. É a mesma coisa. Espíritos que ainda estão adormecidos do ponto de vista emocional e também do ponto de vista psíquico, psicológico. Então nós precisamos crescer como espíritos. Nós precisamos desenvolver as nossas faculdades internas, nos tornando seres mais maduros, como Jesus, como Francisco de Assis, como um Francisco Cândido Xavier, como um Divaldo Franco. Que beleza, né? O filme sobre a vida de Divaldo Franco. Um exemplo, né, a ser seguido. Um ser humano comum, mas que enfrentou as dificuldades para vivenciar o seu mandato mediúnico. Quanto de nós podemos nos espelhar nessa figura e em outras figuras maravilhosas que manifestaram amor pela humanidade através da caridade. Lembro-me da história de Madre Teresa de Calcutá, uma das grandes mulheres do século XX, não por ser esteticamente bela, né? Não por ser rica, não por ter poder, mas por saber colocar em prática o Evangelho de Jesus. Uma época que no seu início de trabalho ela trabalhava nas escolas britânicas, em contato com os burgueses e os nobres ingleses. Um dia ela acorda e percebe que o que ela estava fazendo ali era muito pouco diante a proposta do Evangelho de Jesus.
Porque o Evangelho de Jesus vem principalmente para os esfarrapados, para os pobres, para os miseráveis, para aqueles que se encontram em profundo conflito, para aqueles que são abandonados pela sociedade, aqueles que são jogados no lixo, literalmente no lixo. Observe, Jesus, ele entrava em contato com as prostitutas, com os ladrões, com a escória da humanidade, trazendo esperança a essas pessoas. E Madre Teresa resolve ir para a Índia, um dos países mais populosos da Terra, um dos países onde existe um dos maiores níveis de desigualdade social no mundo. Existe a grande maioria pobres, uma punhada de grandes pessoas que têm muito dinheiro. E ela vai para uma cidade que é uma das cidades mais pobres da Índia, chamada Calcutá. E vai viver num dos bairros mais pobres de Calcutá, onde as pessoas morriam de fome no meio da rua. Ruas que não eram pavimentadas, lamaçais. E ela vai procurar educar aquelas criancinhas que faziam parte de uma casta que era considerada escória, os párias. E um dia conta a história que ela se encontrava lá, no meio de uma roda de conversa com criancinhas, párias, e de repente uma criança cai. E ela vai acolher e percebe que aquela criança estava ali quase morrendo, porque não tinha comido já fazia muito tempo. Naquele momento, uma carruagem, uma espécie de carruagem, hoje a gente chama de tuk-tuk, né? Uma espécie de carruagem, um indiano vai puxando, e vinha nessa carruagem um nobre inglês. Esse nobre inglês consegue identificar a Madre Teresa de Calcutá, porque ela havia sido professora do filho dele em uma dessas escolas da Inglaterra, em Londres. Manda o condutor parar. Ele desce, se aproxima de Madre Teresa de Calcutá e pergunta: Madre, é a senhora mesmo que está aqui? Madre Teresa, é a senhora mesmo que está aqui? Naquele momento que ela estava lá acolhendo aquela criancinha, ela olha e diz: sim, meu filho, sou eu. Aquele olhar de espírito evoluído, aquele olhar que entra na profundeza da sua alma, mas sem lhe julgar, entra com amorosidade. Ele então fica observando e diz a ela: como é que a senhora, Madre, uma mulher que vivia nas grandes escolas da Inglaterra, uma mulher de Deus, né, que vivia ao lado de pessoas saudáveis, equilibradas e inteligentes, agora vive diante desses miseráveis? Como é que a senhora deixa tudo aquilo para estar do lado dessa escória? Ela olha para ele e diz assim: meu filho, o que vale tudo isso? O que vale tudo isso quando comparado ao maior tesouro que é servir? O que é que vale tudo isso comparado com o maior tesouro que é servir? O homem não entende. Do ponto de vista espírita, nós podemos entender isso. Porque do ponto de vista espírita, o que vai nos levar de uma forma mais harmonizada, mais equilibrada para o outro lado da vida, foi o que a gente fez nesse exato momento aqui na Terra. O que é que a gente serviu? Para que nós servimos? Nós servimos apenas para nos agradar? Nós servimos apenas para nos exaltar? Para ser aplaudido? Para ser vangloriado? Para ser elevado? Ou nós servimos por uma obrigação, um dever de ajudar aos nossos irmãos que tanto sofrem?
por que nós servimos na visão espírita? A doutrina espírita, ela tem como lema: fora da caridade não há salvação. Agora, a caridade é um ato espontâneo que vem do coração da gente. Um ato que não tem barganha, não é barganha. Eu sou caridoso para receber isso. Porque não se iludam, ainda existem irmãos nossos dentro da doutrina espírita que não são pessoas más, mas às vezes não entenderam bem a doutrina espírita, que pensam em barganha. Nós fazemos para chegar no mundo espiritual e para nosso lar. Nós fazemos para ir para o outro lado, ter acesso à Bezerra de Menezes, os espíritos superiores. Nós fazemos com o intuito de angariar bônus hora, de acordo com a obra de André Luiz, né? Os bônus horas que André Luiz, lá do outro lado, teve que angariar para poder visitar a ex-esposa, para poder morar naquelas casas, bônus horas que é conquistada através do trabalho da caridade, né? Então existem alguns irmãos ainda espíritas que ainda estão presos a certos conceitos do capitalismo ainda, né? De alguma forma. Ou seja, de ganhar, né? De absorver. E na verdade, na conta de Deus, o que vale é a espontaneidade. O que vale é o coração, o sentimento. Aquele sentimento que você coloca em fazer o bem. Por menor que seja aquilo que você faz, se você coloca o seu coração, o seu sentimento, isso tem muito mais valor que se você colocasse apenas a sua mente, a sua ganância. Então, Madre Teresa nos dá uma lição maravilhosa no sentido de mostrar que nós estamos na Terra para servir. E aí vem um problema. O egoísmo e o orgulho, as duas chagas da humanidade, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo e o orgulho, que caminham juntos. O egoísmo, fruto do egocentrismo, ou seja, você quer ser o centro do universo. E na verdade você não percebe que você, comparado ao que existe no universo, é uma subpartícula atômica. Uma coisa assim insignificante para o que existe no universo. Nesse exato momento, muitos de nós acham que o mundo é isso que a gente vê. O mundo é Fortaleza, o mundo é a sua família, o mundo é a Fortaleza, o mundo é o Brasil. A gente não tem a visão do nosso mundo, do próprio planeta Terra. A gente não tem visão que a Terra é um pontinho gravitando em torno de uma estrela chamada Sol. Com vários e outros planetas, com vários e outros corpos celestes, luas, asteroides e etc. E esse sistema solar, por sua vez, é um ponto de uma estrutura maior, que a gente chama em astronomia de Via Láctea, chamada uma galáxia. E a galáxia, por sua vez, a nossa Via Láctea, é um ponto de uma estrutura maior que em astronomia nós chamamos de aglomerado local de Virgem, que tem cerca de 200 galáxias, algumas delas muito maiores que a nossa. Por sua vez, se a nossa galáxia, a Via Láctea, tem bilhões de estrelas, entre 400 a 500 bilhões de estrelas igual ao nosso Sol, e muitos desses sóis, aí tem vários e vários planetas muito maiores que o nosso, a nossa galáxia, que é um ponto de uma estrutura chamada grupo local de Virgem, que tem 200 galáxias, o grupo local de Virgem, por sua vez, é um ponto de uma estrutura muito maior que a gente chama de supercluster de galáxias, que tem bilhões de galáxias. Isso através da percepção visível. Então o mundo, meus irmãos, é muito maior do que a gente imagina. O nosso orgulho, o nosso egoísmo é patético, do ponto de vista até científico. Do ponto de vista espiritual, muito mais ainda. Então, quando a gente se coloca como centro do universo, o orgulho, e que nós queremos sempre nos beneficiar, o egoísmo.
Então, quando a gente olha a escala espírita, a classificação de espíritos imperfeitos, nós percebemos que a gente ainda é criança do ponto de vista espiritual. É criança do ponto de vista emocional. E esses espíritos, através do espiritismo, através do passado das ciências ocultas, do ocultismo, do esoterismo, surge com o objetivo de nos estimular ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, a nossa maturação emocional e psíquica e espiritual. Mas para isso existe um esforço pessoal de cada um. Nós não podemos jogar isso no ombro dos espíritos, mesmo que eles estejam desencarnados. Os espíritos são agentes motivadores, ou para o bem, ou para o mal, dependendo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Se trabalhamos com pensamentos, sentimentos e atitudes equivocadas, nós atraímos motivadores equivocados, que querem cada vez mais nos aprisionar na infantilidade emocional, na infantilidade mental e num estado estático de espiritualidade, um estado de alienação espiritual. Continuaremos sendo seres inconscientes de nós mesmos, do mundo e do mundo espiritual. Mas se começarmos a acordar, como diz o budismo, né, se querem ver eles colocam assim, existe um espelho empoeirado e você quer ver a luz de uma forma ampla, através de um reflexo bonito da realidade. Eles dizem, se tu queres ver o reflexo do universo, o reflexo perfeito, tira a poeira do espelho. Se nós queremos realmente ter a visão mais ampliada da vida, que jaz dentro de cada um de nós, que jaz na criatura humana, nós vamos ter que limpar nossas imperfeições morais. Deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta, deixar de ser invejoso, deixar de ser mesquinho. Teremos que fazer isso. E só nós podemos fazer isso. Cada um com seu cada um. Os espíritos são motivadores. Os bons espíritos te motivam a você caminhar no bem através da prática das virtudes, a ter boas emoções. Vem a raiva, você olha para a raiva e diz, não, eu não te quero. Se vem a raiva, você diz para você mesmo, eu não quero você raiva, eu quero estar em paz. Isso não me pertence, isso não vai me fazer bem. Então os espíritos superiores te ensinam os mecanismos de autodefesa, não só diante dos outros, mas principalmente diante a você mesmo. A você não se identificar com a mágoa, a não se identificar com a raiva, a perdoar. Então, isso é a prática proposta pelos bons espíritos. Agora, os maus espíritos ensinam o quê? Raiva, ódio, mágoa. Coisa que ninguém aqui sabe, com certeza. Coisa que ninguém aqui pensa, com certeza. Os maus espíritos, eles querem deixar você acordado de madrugada, com aquele pensamento, martelando. Os maus espíritos querem que você caia com base nos seus defeitos morais, a sua arrogância, a sua inveja, a sua maledicência, a fofoca, a calúnia, a difamação. Ah, Césio, mas uma coisa tão forte que me domina. A doutrina espírita veio exatamente para mostrar para você que você tem isso para você vencer isso. E sem força de vontade ninguém vence nada. Quanto maior a sua força de vontade e quanto maior a sua atitude em agir, é pensar, sentir e agir, tem que estar alinhado. Você consegue vencer essas deficiências. Todos nós somos assim, nós temos momentos de deficiência. A doutrina espírita nos ensina a mudar isso. Então,
O Espiritismo traz uma proposta maravilhosa de uma autêntica espiritualidade, que começa em nós e termina em nós mesmos. Ninguém pode transformar ninguém. Nós podemos motivar o outro à transformação, mas a transformação é de cada um. Cada um pode realizar a sua transformação. E aí os Espíritos trouxeram um referencial que é o guia e modelo da humanidade para nós, nosso Mestre Jesus. Um Espírito puro que aporta na Terra há mais de 2000 anos, em um local empobrecido, onde existia a miséria, onde existia a dominação de um império, onde existia grandes e grandes conflitos religiosos, pois existiam várias seitas, os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios e etc. Onde existia disputa pelo poder entre a hegemonia da própria raça dele. Era uma figura que tinha todos os motivos para ser uma pessoa depressiva, porque vivia diante vários conflitos e nunca foi depressivo, era um espírito puro. Mostra próprias obras de Allan Kardec, principalmente as revistas espíritas, onde você vai ter várias referências interessantes. Era um ser realmente especial, porque não só pela inteligência, mas pelo amor que ele tinha pela criatura humana. Não separava o rico do pobre. Todos eram irmãos perante Deus. Era verdadeiro, falava a verdade. Doa a quem doer, mas falava a verdade com habilidade. Fala a verdade sem ferir o outro, mas levar o outro à consciência do que se fala. Sabia escutar. Coisas que muitas vezes nos faltam. A gente não sabe escutar. A pessoa fala uma coisa, você já pensa antes dela falar. E interpreta equivocadamente antes do que ela está dizendo. Ele sabia escutar. Ele sabia acolher. Quando alguém estava sofrendo, independente de quem fosse, ele usava muitas vezes a escuta compassiva. Aquela escuta com compaixão. Às vezes, escutar de uma forma sem julgar, como geralmente se propõe naquilo que nós chamamos na causa espírita de atendimento fraterno. Você escutar com atenção, com um olhar carinhoso, a escuta compassiva, você consegue gerar um efeito imediato de atenção perante o outro, de acolhimento perante o outro. Então ele sabia acolher, mas era direto, era objetivo quando necessário. Era verdadeiro, era justo, era digno. Você não via Jesus pronunciar palavras vãs. Tudo que falava, antes ele pensava. Não condenava, porque não julgava. Entendia que a criatura humana era imperfeita moralmente. Em vez de se manifestar através de uma comunicação violenta, porque geralmente nós nos comunicamos de uma forma violenta, desde a infância. Quem é pai diz assim: cale a boca, meu filho, não chore. Alguns dizem assim: engula o choro, né? Engula o choro. E a criança cresce com um nó dentro de si, um nó emocional. Na primeira crise ela não consegue manifestar esse nó emocional e gera uma crise pior ainda. Então nós nos comunicamos ainda de forma violenta, de uma forma castradora, de uma forma preconceituosa, de uma forma tolhedora, de uma forma severa, punitiva. Jesus se comunicava de uma forma não violenta, uma forma realmente amorosa, atenciosa. Então, quando nós olhamos a figura de Jesus, nós temos toda a oportunidade de melhorarmos, se a gente olhar bem para ele.
olhar bem para a história dele, olhar bem para o comportamento dele, a própria história que é contada sobre ele. Tem muita coisa que a história não conta sobre Jesus ainda. Mesmo quando a gente lê os livros de Emmanuel, né, há 2000 anos, 50 anos depois, que falam dos anos depois de Jesus, mas que alguns se lembravam dos ensinamentos de Jesus, Ave Cristo, obras lindíssimas, cheias de detalhes. Mas se nós olharmos a figura de Jesus, que na doutrina espírita é o guia e modelo da humanidade, para nós ocidentais principalmente, nós vamos ver a grandiosidade desse espírito, que nós podemos copiar alguma coisa boa. Porque geralmente nós ficamos presos a copiar figuras que são ainda imperfeitas, por mais que a gente amemos essas pessoas. Mas a gente não olha para um espírito puro para tentar copiar algo bom, as virtudes manifestas por ele. E a doutrina espírita traz, quando diz que Jesus é o nosso guia, nosso modelo. O nosso modelo não é à toa, ela está dizendo isso. Olhe para Jesus, estude a vida dele, observe o comportamento dele e tente se influenciar, se motivar a uma transformação em torno desse referencial. Porque se nós conseguirmos isso, pelo menos 1/10, nós estaremos dando um passo grandioso para a nossa felicidade. Porque enquanto nós ficarmos parados, acomodados na zona de conforto, diante uma personalidade ainda em conflito, uma mente em conflito, uma personalidade que tem comportamentos equivocados, ou seja, se a gente não querer sair do canto que nós estamos, nós não podemos querer nos iludir achando que o outro lado vai nos transformar de vinho para água. Não vai. Os Espíritos nos mostram isso. Nós vamos para o outro lado da forma como nós estamos. Emocionalmente, psicologicamente, e alguns até levam a própria manifestação do corpo físico, como o corpo físico está. Então, se nós começarmos a mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos vermos bem, nos sentirmos bem. Ah, César, eu não me sinto meu corpo bem. Mas se veja bem. Aceite o corpo que você está, o momento que você está. Mas não deixe que o seu pensamento, os seus sentimentos negativos, os seus pensamentos lhe dominem. Isso vai ajudar no processo do outro lado. Então, muito importante ver essa grandiosidade que é trazida pela doutrina espírita. Doutrina espírita que Allan Kardec denomina como uma ciência, uma filosofia, que nos mostra as leis do mundo espiritual, as leis que estão em nós, dentro de cada um de nós. A doutrina que nós tivemos a honra de termos a oportunidade de nos deparar com a história de seres maravilhosos que viveram aqui na Terra, como Chico Xavier, o homem, né, que exerceu o seu mandato mediúnico com amor, sempre acolheu, sempre ajudou as pessoas, mesmo quando ele estava já velhinho, com mais de 90 anos de idade, ainda trazia consolo a pessoas que haviam, entre aspas, né, se desprendido dos seus parentes por questões de desencarne. Ele acolhia, ele ajudava, ele trazia uma palavra amiga. Figuras como Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que no final do século XIX era capaz de dar seu próprio anel para compra de medicação para pessoas que não tinham dinheiro. Morreu na miséria, mas na miséria material, porque morreu rico espiritualmente, sendo aplaudido do outro lado por vários espíritos ligados, inclusive à falange de Maria, Mãe de Jesus. Então, tivemos a oportunidade ainda, né, de ter, ainda vivo, né, o Divaldo Pereira Franco,
um homem que trabalha até hoje, com mais de 90 anos, dando palestra pelo mundo, propagando a doutrina espírita nas mais variadas partes do mundo. A doutrina espírita é conhecida hoje no mundo graças ao trabalho de Divaldo Franco. Porque ele conseguiu entrar nas universidades e falar para cientistas materialistas sobre uma ciência espiritual. Conseguiu muitas e muitas vezes tocar o coração daquelas pedras intelectuais. Então, tivemos aqui N exemplos de pessoas maravilhosas que estiveram no movimento espírita brasileiro, movimento espírita do estado de Ceará, aqui em Fortaleza. Eu tive contato com o Bem-vindo da Costa Belo, muitos anos atrás. Foi um grande trabalhador do movimento espírita do estado de Ceará. Me lembro que eu era aluno da física, do curso de física, graduando do curso de física, e ele recebia às vezes alguns físicos lá na Federação Espírita do Estado de Ceará para tentar medir o passe, se era magnetismo ou não. E o menino velho, ele me chamava para acompanhar. Ah, você não é físico? Então acompanha aqui. E um dia eu passei uma vergonha grande porque os físicos levaram um equipamento chamado magnetômetro e passaram por baixo da mão do médium e o bicho não apitou. Aí os físicos disseram assim: olha, esse magnetismo aqui de você, tudo é balela, não tem nada de magnetismo aqui. Só que eu me lembrei que o magnetômetro, ele mede magnetismo de alta intensidade. E o passe não é magnetismo de alta intensidade, é magnetismo de baixa intensidade. Aí eu consegui refutar. Então, assim, tive assim, experiências muito interessantes, né, com algumas figuras aqui no movimento espírita. Já estou há 33 anos dentro do movimento espírita, né? Estou com 45, nasci praticamente dentro da doutrina espírita, né? Então, temos que olhar esses modelos, essas pessoas, né, que trazem grandes ensinamentos, grandes reflexões de transformação interna para cada um de nós. Que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores, mais humildes, mais fraternas. E não pessoas arrogantes, né? Porque às vezes a doença da arrogância, ela invade as casas espíritas também. As pessoas se tornam arrogantes espíritas, se achando superior a outros irmãos que são de outras religiões, da Umbanda, do protestantismo. Isso é muito feio, né? Porque os espíritos superiores não julgam, não condenam ninguém. São justos, não punem, não diferenciam. Imagina só se Jesus se diferenciava um do outro, um escriba de um fariseu, porque um era melhor que o outro. Ele não fazia isso. Ele olhava para aquilo que estava dentro da pessoa, as virtudes da pessoa, e reforçava essas virtudes. Então, às vezes, nós estamos na casa espírita e começamos a criar separatividade, a julgar, a condenar o outro, porque o outro não pensa como nós, porque o outro não age como nós, porque o outro não aceita as coisas como você vê. Cada pessoa tem um mapa mental. E lembra, como falam hoje os coaches, né? O mapa, isso principalmente o pessoal da PNL, né? Programação Neurolinguística. O mapa não é o território. Aquilo que nós achamos que é verdade está longe de ser a verdade. É a nossa percepção, é a nossa forma de ver o mundo, é o nosso olhar muito alicerçado em padrões de crenças. A nossa visão de mundo é muito pequena. Por mais que a gente estude, a gente nunca vai conseguir ter ainda no nosso estado emocional e espiritual de primazia. A gente não tem a visão completa das coisas. É parcial. E a gente tem que aprender a ser humilde, a aceitar isso, que é um grande desafio. A gente estuda, por exemplo, a história de Allan Kardec. Que espírito grandioso. Se você lê um livro que ele indica como sendo o primeiro livro ao espírito a ser estudado, o primeiro livro do espírito a ser estudado não é o livro dos espíritos. Kardec não diz isso. O primeiro livro a ser estudado pelo espírito é o livro O que é Espiritismo. Está dizendo o que é o Espiritismo. E nesse livro você vai ver, na primeira parte, o diálogo de Kardec
com um cético, um crítico e um padre. Você vai ver a grandiosidade de Kardec em refutar, muitas vezes, uma objeção feita por um crítico, mas ele refuta de uma forma direta e com educação. Como ele é educado, né? E como ele é direto e objetivo. Então, quando a gente começa a ver a figura de Kardec, a gente fica impressionado como era realmente um espírito superior, aquele homem. Tanto é na Revista Espírita, o espírito de São Luís, que é o espírito responsável pela primeira casa espírita fundada no mundo, a primeira casa espírita fundada no mundo chamava-se Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi fundada por Kardec. E o espírito de São Luís, que era o mentor espiritual, patrono espiritual dessa casa, ele chamava Kardec de mestre. Tamanho a grandiosidade daquele espírito. Mas era um espírito humilde, extremamente intelectualizado, culto, francês, né? Uma época onde imperava a cultura, né? Ele era humilde, era amoroso, era acolhedor, se preocupava, inclusive, com os espíritas, o que é que viria a acontecer com os espíritas, pensava em fundar instituições espíritas que pudessem acolher os espíritas que, porventura, poderiam não ter mais condições financeiras, espíritas pobres. Ele pensava em acolher os irmãos espíritas, fundar instituições desse tipo. Um espírita que influenciou grandes figuras como Victor Hugo, como, por exemplo, um dos maiores oradores da história do espiritismo, chamado Leon Denis. Então, que teve uma mulher grandiosa ao lado dele, que a gente fala muito de Kardec, mas a gente não conhece a história de Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa, que é uma mulher grandiosa, que após a morte dele conseguiu manter o movimento espírita em um momento muito difícil, manter coeso, porque tinha moralidade para isso. Então nós temos várias figuras grandes na história do espiritismo que nos servem de modelos de inspiração, para que a gente seja pessoas mais equilibradas, mais moralizadas, menos egoístas, menos arrogantes. Então, que a gente possa pegar esses exemplos e tentar transformar nossas vidas, porque o espiritismo é prática. Eu tenho quanto tempo, Felipe? Eu já transpus o tempo. Quase 5. Pronto, eu vou deixar vocês para alguma pergunta que queiram fazer, tá certo? Espero ter contribuído em alguma coisa. Alguém fazer alguma pergunta? Senão a gente vai para a pressa, né? Eu queria fazer uma pergunta aí para estudiosos da ciência, né? Cientista, que é. Tem nada a ver com a história aqui. Certo. É algo que, curiosidade minha, né? Como é que a ciência quântica analisa o fenômeno da bicorporeidade? É assim, a física quântica, na verdade, ela tem várias interpretações, né? Na verdade, sim, a física quântica, ela tem uma interpretação materialista que diria o seguinte para você, né? A interpretação materialista da física quântica diz assim: não é objeto da física quântica estudar os fenômenos transcendentes, os fenômenos mediúnicos. Essa é a interpretação materialista da física quântica. Então, a interpretação materialista da física quântica não estuda a consciência, não estuda o mundo espiritual, não fala nem de mundo espiritual. Só que existe uma interpretação mais aberta, né? Existe, entre as diversas interpretações, existe uma interpretação mais aberta que fala que a consciência cria a realidade. A consciência, que é algo sutil, muito sutil, ela tem a capacidade de criar a realidade, seja a realidade física, seja a realidade transcendente. Se eu olhar para isso, eu poderia dizer que quando eu falo de bicorporeidade, eu estou falando que existe dois corpos. Um corpo físico, um corpo mais sutil, né? Como aconteceu com alguns santos, né? Que fala, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, que certa feita
o pai dele estava sendo julgado em um local e ele se encontrava em um outro local rezando. E quando ele estava rezando lá, com o corpo estava lá na posição de rezar, ele apareceu nesse local, em uma outra cidade, para defender o pai. Porque ele era uma pessoa que tinha conhecimento das leis canônicas, né? Então ele esteve em 2 locais ao mesmo tempo, uma bicorporeidade. Ele está em 2 locais ao mesmo tempo. Como é que é isso nessa interpretação da física quântica? A consciência é algo que não está ligada só a um corpo ou a outro, está ligada aos 2 corpos. E a consciência pode forjar não só 2 realidades, não só 2 corpos, mas múltiplos corpos, né? Uma outra figura que a gente tem fenômenos interessantes, já desencarnado, era um indiano chamado Swami Satya Sai Baba. Não sei se vocês já ouviram falar do Swami Satya Sai Baba. Satya Sai Baba, aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu, durante um tempo, eu fui pesquisar Satya Sai Baba, né? E numa época assim que eu estava num processo de conflito muito grande com relação a certos fenômenos, né? Mesmo sendo um médio ostensivo, eu sempre fui ostensivo, mas assim, teve uma época na minha vida que eu estava num conflito pessoal e eu questionava muitos fenômenos. E um desses fenômenos era os fenômenos produzidos pelo Sai Baba. Então eu comecei a pesquisar as fraudes do Sai Baba. E eu me lembro que um dia eu estava dormindo e eu não estava nem pensando nele. Eu tinha tirado ele da minha caixa mental, né? Tinha deixado de pensar nele. Eu tinha decretado para mim que ele era um farsante. E um dia eu sonhei ele entrando no quarto e falando, e olhando para mim. E quando ele olhou para mim assim, eu senti, né, que eu estava equivocado. O Sai Baba era um exemplo. Ele se dizia que muitas vezes ele estava no ashram, que era o templo dele, fisicamente no ashram, mas ele aparecia andando em vários hospitais da Índia, entrando nas enfermarias e ajudando as criaturas que estavam doentes a se curar, a motivar a cura dessas criaturas. Então ele tinha bilocação, né? Ele conseguia estar em vários locais ao mesmo tempo, tinha bicorporidade, estava em não só mas várias corporidades. Ou seja, a consciência dele conseguia projetar em corpos espirituais em vários cantos ao mesmo tempo. Então, assim, a física quântica, Wilson, dentro de uma interpretação dela, coloca assim, que a nossa consciência pode criar múltiplas realidades, pode criar múltiplos instrumentos que estão contidos nessas realidades. Porque, na verdade, na física quântica, nós já somos múltiplas possibilidades, né? Você está se vendo aqui como uma possibilidade realizável, mas no mundo quântico existem milhões de Wilson vibrando em faixas diferentes. E existe uma consciência única que congrega tudo isso. Seria mais ou menos assim. Posso fazer só um anúncio, né? Estarei agora dia 2 de novembro, agora, sábado, ministrando um workshop sobre física quântica aplicada às terapias, à prática das terapias integrativas, que são terapias holísticas, né? Então, quem quiser essa informação pode entrar em contato comigo depois, tá certo? No Facebook tem lá meu nome, ok? Então, alguma outra pergunta que eu possa ajudar? Senão, eu encerro a minha fala por hoje. Desejo a vocês.